Reunida à volta da mesma mesa, que nos sentimos filhos no Filho, filhos de Deus a partir do Senhor Jesus. Irmãos caríssimos, é à luz do presépio de Belém que a Igreja contempla hoje a Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Celebremos o mistério de Deus que se faz membro da família humana e de pé cantemos: Cristo nasceu, vinde, adoremos.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros irmãos e irmãs aqui presentes, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, alegramo-nos porque Cristo nasceu, porque Cristo veio à nossa vida, está na nossa vida, faz-se presente no meio de nós. Hoje queremos rezar pelas nossas famílias. Contemplando a família do presépio, queremos pedir pela família de cada um de nós. Preparemos-nos então para este encontro com o Senhor que se faz presente e façamo-lo, começando por reconhecer humildemente a nossa condição de pecadores. Encarnado no seio de uma família humana, Cristo, Cristo, eleição. Cristo, Cristo, Senhor, homem igual aos homens, para dardes ao género humano a filiação divina. Kyrie, Kyrie, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas.
Oremos. Senhor Pai Santo, que na Sagrada Família nos destes um modelo de vida, concedei que, imitando as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa para gozarmos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Ana concebeu e, passado o tempo, deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Ana não foi, mas disse ao marido: Só irei quando o menino estiver desmamado. Então o levarei para o apresentar ao Senhor e lá ficará para sempre. Depois de o ter desmamado, tomou-o consigo e, levando um novilho de 3 anos, 3 medidas de farinha e um odre de vinho, conduziu-o à casa do Senhor, em Silo. O menino era muito pequeno. Imolaram o touro e apresentaram o menino a Eli. Ana disse-lhe: Ouve, meu senhor, por tua vida, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. Eis o menino por quem orei. O Senhor ouviu a minha súplica. Por isso, também eu o ofereço para que seja consagrado ao Senhor todos os dias da sua vida. E adoraram o Senhor. Palavra do Senhor. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Feliz de ti que temes o Senhor e andas nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, serás feliz e tudo te correrá bem. Tua esposa será como videira fecunda, no íntimo do teu lar. Teus filhos serão como ramos de oliveira ao redor da tua
queixa-se a prosperidade de Jerusalém. Todos os dias da tua vida. Leitura da primeira epístola de São João. Caríssimos, vede que admirável amor o Pai nos consagrou em nos chamar filhos de Deus, e somos-lo de facto. Se o mundo não nos conhece, é porque não o conheceu a Ele. Caríssimos, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que na altura em que se manifestar, seremos semelhantes a Deus, porque o veremos tal como Ele é. Caríssimos, se o coração não nos acusa, tenhamos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que lhe pedirmos, porque cumprimos todos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. É este o seu mandamento: acreditar no nome do seu Filho Jesus Cristo e amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, e sabemos que permanece em nós pelo Espírito que nos concedeu. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando fez 12 anos, subiram até lá, como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos,
O menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, em cada ano, no domingo da 8ª festiva do Natal, nós somos convidados a contemplar o presépio, ou melhor, a contemplar a família do presépio. A família constituída por Jesus, Maria e José. E ao olharmos a nossa própria realidade familiar à luz desta sagrada família. O Evangelho, agora proclamado, apresenta-nos um dos momentos dramáticos da vida familiar de Jesus, Maria e José. Habitualmente dizemos que é a perda e o encontro do menino Jesus no templo. É fundamentalmente o desencontro entre Jesus e os seus pais, por ocasião de uma peregrinação a Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, e que se conclui por esse reencontro que escutávamos agora no Evangelho. Jesus tinha ido em peregrinação com seus pais por ocasião da festa da Páscoa, cumprindo o que a lei estipulava. Só que quando os seus pais regressaram, ele ficou em Jerusalém, sem que os seus pais se apercebessem disso. E quando 3 dias depois o encontraram, a resposta de Jesus foi de difícil compreensão para Maria e José. Por que me procuráveis? Não sabias que eu devia estar em casa de meu pai? Para Jesus, a vontade de Deus, seu Pai, é a prioridade. É o fundamental da sua vida, que ultrapassa qualquer outra exigência. Não significa isto que Jesus desvalorize a realidade familiar ou a importância dos laços familiares. Significa que Jesus olha essa realidade a partir de Deus. É um momento de entusiasmo de quem procura fazer o seu discernimento vocacional e que tudo vê a partir de Deus. Mesmo a realidade familiar. E o evangelista tem a delicadeza de nos dizer que os pais não compreenderam a resposta de Jesus. Não compreenderam, mas Maria guardou essas palavras e este acontecimento no seu coração. Isto é, Maria meditou, refletiu e rezou tudo isto. Maria aparece-nos como um modelo de quem, na vivência familiar,
procura também tudo ver a partir de Deus. Maria é o exemplo, o modelo de quem procura, na realidade familiar, discernir a vontade de Deus. Olhar e rezar a própria vida familiar à luz da vontade do Senhor. E este aspecto remete-nos para aquela dimensão da vida familiar que o Concílio Vaticano II procurou valorizar, falando da família como igreja doméstica, como pequena igreja. A família é chamada a ser o lugar onde se aprende a rezar e onde os pais são, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros anunciadores da fé para os seus filhos, ao serviço da vocação própria de cada um. Igrejas domésticas. É assim que as famílias são definidas. De facto, a família é a primeira escola de vida cristã. É em família que fazemos a experiência da filiação divina e, como filhos de Deus, aprendemos a cultivar a nossa relação com o Senhor. À imagem daquilo que Jesus fazia no Evangelho. E este é um desafio permanente para os pais, serem transmissores da fé, de modo que os seus filhos possam crescer como Jesus, em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens, como escutávamos no Evangelho. A família é também, por excelência, lugar de discernimento vocacional. Os pais sabem que os filhos não lhes pertencem e, contudo, é sempre difícil deixar esse espaço de liberdade para a descoberta da própria vocação. E disso nos fala não só a primeira leitura, mas também o Evangelho. Os filhos são sempre filhos de seus pais e filhos de Deus. E nem sempre é fácil aos pais perceber a opção vocacional dos filhos. Nem sempre é fácil respeitar as legítimas opções vocacionais. E este é um caminho de conversão sempre necessário, mas também sempre difícil. Neste contexto festivo do Natal, em que a família assume uma especial importância, não apenas para nós cristãos, mas mesmo para aqueles que não partilham a nossa fé, a palavra de Deus vem sublinhar o quanto a realidade familiar é querida por Deus e abençoada por Deus. De facto, a quadra festiva do Natal é associada frequentemente à família, mesmo para aqueles que não têm fé. Mesmo para aqueles que não vivem o Natal como a festa do nascimento de Jesus, não deixam de o viver como um momento familiar por excelência. Ora, essa realidade familiar é uma realidade abençoada por Deus. É isso que a palavra de Deus nos transmite. Mas para nós que somos cristãos, este tempo festivo do Natal mostra-nos também que a família é o lugar onde Deus se torna visível. É o lugar onde Deus encarna. É o contexto da presença de Deus. E assim, a família é chamada a ser lugar por excelência de ternura, de afeto, em que cada um dos seus membros se sente amado. A família é chamada a ser lugar em que as esposas e os maridos expressam mutuamente o amor que os une. O espaço onde os filhos se sabem amados e aprendem a amar, mas também o espaço onde os pais, sobretudo quando envelhecem, recebem o carinho e a atenção dos filhos. A família, lugar onde Deus se faz visível, é chamada a ser lugar de perdão, dado e recebido, a ser refúgio seguro nas tempestades da vida. Igreja doméstica, sem dúvida, mas também lugar da plena realização humana. Caros peregrinos, neste dia da Sagrada Família,
Rezemos por todas as famílias, de modo especial pelas que estão a viver momentos de dificuldade, de crise. Rezemos por todos os que estão sós, sem família que os acolha. Mas peçamos ao Senhor que nos ajude a fazer das nossas famílias verdadeiras igrejas domésticas, lugares onde Deus se faz visível no nosso mundo. Irmãos e irmãs, temos certamente connosco uma pagela que nos foi entregue no início da celebração. Vamos tomá-la agora para que, iluminados pelo exemplo da Sagrada Família, possamos pedir ao Senhor por todas as famílias. Rezemos juntos. Deus, Trindade de amor e fonte de vida, Criador do universo e da família humana, nós te louvamos pelo teu imenso amor e porque nos convidas a viver na tua intimidade. Nós te louvamos porque nos criaste, homem e mulher, à tua imagem e semelhança. Bendito sejas, Senhor, porque pelo amor nos aproximamos de ti. Bendito sejas, Senhor, porque na vida familiar nos fazes experimentar a beleza da vida que há em ti. Damos-te graças, ó Deus, por nos dares nas famílias a possibilidade de crescer e de partilhar. Damos-te graças, Senhor, pelas famílias que são lugar de amor e de ternura. Nós te agradecemos, Senhor, pelas famílias que generosamente participam no bem comum, pelas que socorrem os necessitados e são espaço de acolhimento, pelas famílias cristãs e por todas as que dão exemplo de uma vida honesta. Agradecemos-te, Senhor, por na Igreja nos dares a oportunidade de vivermos como família e por todas as comunidades que se tornam família para tantos irmãos e irmãs. Confiados na tua bondade, Senhor, nós te pedimos, para que cada ser humano conheça e aconchegue o ambiente familiar, para que nas famílias todos se sintam protegidos, cuidados e amados, para que os que vivem sozinhos se sintam acompanhados, para que os que vivem em comunidades possam nelas experimentar relações de verdadeira família, para que nas famílias se aprenda a cuidar dos outros, a escutar e a perdoar, se acolham os mais novos e se respeitem os idosos, se cresça na sabedoria e no amor, se transmita a fé e se dê lugar a ti, Deus da vida. Pedimos-te, Senhor, pelos que sofrem violência familiar e pelos que foram abandonados pelas suas famílias, pelas famílias que são vítimas da pobreza ou da exclusão, pelas famílias em crise ou sem afeto. Nós te suplicamos, ó Deus, atende as preces que te dirigimos e abençoa a família de cada um de nós e todas as famílias do mundo.
Juntos professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, na festa da Sagrada Família de Nazaré, invoquemos a Deus nosso Pai, pedindo-lhe que proteja e ilumine todas as famílias do mundo, cantando com alegria. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Para que a Santa Igreja, Nossa Mãe, apresente o rosto de uma verdadeira família, onde se saiba amar, perdoar e acolher, oremos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Para que em todas as famílias do nosso tempo cresça o gosto e a procura da verdade e haja fome e sede do Deus vivo, oremos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Para que as famílias cristãs de toda a terra façam da celebração da Páscoa, como no lar de Nazaré, a grande festa de todos os seus membros. Oremos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Para que os pais cristãos e seus filhos façam de suas famílias lares de paz e verdadeiras igrejas domésticas, oremos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Para que os nossos irmãos, que Deus já chamou assim, e que acreditaram no nome do seu Filho, dele recebam tudo quanto desejaram. Oremos. Abençoai, Senhor, as nossas famílias. Senhor Deus, que em Jesus, Maria e José nos destes uma imagem viva da vossa eterna comunhão de amor, enchei de graça e sabedoria todas as famílias do mundo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Deus benigno e sua mãe. Louvai com alegria o vosso Rei, nascido na pobreza de Belém. Exultemos de alegria, adoremos o Senhor. A Virgem Santa Maria nasceu Cristo, o Redentor. A Virgem Santa Maria nasceu Cristo, o Redentor. O admirável noite em que nasceu, no seio de Maria o Redentor, em humildade extrema apareceu, quem do celeste Pai é resplendor. Exultemos de alegria, adoremos o Senhor. A Virgem Santa Maria nasceu Cristo, o Redentor. A Virgem Santa Maria nasceu Cristo, o Redentor. Rejubilou a terra de alegria no santo nascimento de Jesus. No seio imaculado de Maria surgiu em noite escura a eterna luz. Exultemos de alegria, adoremos o Senhor. A Virgem Santa Maria nasceu Cristo, o Redentor. A Virgem Santa Maria nasceu Cristo, o Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de reconciliação e humildemente vos suplicamos que, pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e de São José, se confirmem as nossas famílias na vossa paz e na vossa graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia santíssimo em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença, para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra e serei salvo. Irmãos e irmãs, quando viermos comungar, guardamos as necessárias distâncias de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Recebemos o mesmo Cristo que já escutamos na sua palavra, esse Verbo que se faz carne, que habita no meio de nós. Se assim for, é da sua plenitude que receberemos graça sobre graça.
Irmãos e irmãs, no Deus humanado, a alegria que sentimos neste momento de Jesus estar dentro de nós é a mesma alegria que sentiram os pastores, os magos e todos os que se aproximaram do Senhor, no presépio de Belém ou no templo. É a alegria daqueles que já testemunham aquilo que veem, porque a vida que estava junto do Pai se manifestou na terra e nós, também nós, aqui hoje, vemos e damos testemunho da sua glória. Na alegria do Cristo que é nascido, cantemos. Oremos. Pai de misericórdia, que nos alimentais neste divino sacramento, dai-nos a graça de imitar continuamente os exemplos da Sagrada Família, para que depois das provações desta vida, vivamos na sua companhia por toda a eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Podemos acomodar-nos por um breve instante. No final da celebração, depois da bênção, podemos venerar a imagem do Deus Menino. Não o podemos fazer com um ósculo, com um beijo, ou não podemos tocar-lhe, mas podemos inclinar-nos diante da sua imagem, venerando aquele que é o autor da vida. Quando fazemos este gesto, queremos dizer uns aos outros e ao próprio Deus que queremos ser discípulos do Senhor e por isso assumimos também o nosso compromisso com o Deus amor na caridade. Neste ano, as ofertas que deixamos destinam-se à obra social da Congregação das Criaditas dos Pobres, que têm uma obra social muito vasta em algumas cidades deste país. Informamos que no dia 31, sexta-feira, o último dia do ano, a missa de ação de graças pelo ano findo
com o canto do hino Te Deum, tem lugar nesta Basílica às 18h30. Aqui na Basílica da Santíssima Trindade, às 18h30. A fim de podermos responder às contingências do momento presente, a celebração prevista para as 0h na Capelinha das Aparições não se vai realizar. Ouviremos, no entanto, o toque do carrilhão. A essa hora. Nesse dia, o Rosário das 21h30 mantém-se na Capelinha das Aparições. No primeiro dia do ano, sábado, é solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus e Dia Mundial da Paz. Celebramos também a devoção dos primeiros sábados, às 11h, com a missa, aqui na Basílica da Santíssima Trindade, às 14h, com a hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições, e às 15h, a meditação e a adoração eucarística têm lugar na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. No domingo seguinte, dia 2, de hoje a 8 dias, celebramos já a Epifania do Senhor, às 10h, com o Rosário na Capelinha das Aparições, às 11h, a missa, aqui nesta Basílica, às 17h30, as vésperas na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. Com a benção final, o Presidente da celebração benze também os objetos religiosos que temos conosco e que levamos como memória da peregrinação a Fátima. Colocamo-nos de pé. Continuamos a celebrar festivamente o Natal e neste dia da Sagrada Família rezemos pelas nossas famílias e procuremos que elas sejam cada vez mais essas igrejas domésticas a que a Palavra de Deus nos desafiava. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Alegrem-se os céus e a terra.